Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Estúdio CUT, mais uma vez com a participação de especialistas do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, que já veio aqui algumas vezes, já teve algumas participações aqui no nosso podcast falando sobre outros assuntos, inclusive o tarifaço, né, do Donald Trump. Você pode procurar aí nas nossas redes sociais, nos nossos canais, que está muito importante a conversa que a gente teve com a Patrícia Pelatieri. Mas hoje, o que eu queria trazer aqui para essa conversa com o DIEESE, né, já vou apresentar, inclusive, aqui a Patrícia Costa, que é uma figura-chave, vamos dizer, lá do DIEESE, porque ela que é a supervisora da Pesquisa Nacional da Cesta Básica, que é sobre isso que a gente vai falar, né, trazer a importância dessa pesquisa. O que essa pesquisa ela traz de importante para a economia, para a sociedade, para o mercado de trabalho. Patrícia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast do Estúdio da CUT. Vamos falar, então, sobre essa importante pesquisa, a Pesquisa Nacional da Cesta Básica do DIEESE? Vamos lá. Então, eu primeiro queria agradecer essa oportunidade de falar sobre a pesquisa e também a oportunidade de estar aqui nesse espaço tão importante para a classe trabalhadora. Então, Bacana, essa pesquisa... Oi? A gente que tem que agradecer aqui a tua participação e, assim, já vi que você já ia contar a história, né, da pesquisa, e é isso que seria a nossa primeira questão aqui mesmo, contar um pouquinho dessa história, da história, né, vamos dizer, de sucesso da Pesquisa Nacional da Cesta Básica. Contextualiza para a gente. A palavra é tua, Patrícia, vamos lá. Então, essa pesquisa, ela nasce quase junto com o DIEESE. A primeira tomada dessa pesquisa, ela foi feita em 1959. E é interessante porque o DIEESE, ele foi criado para que ele pudesse ser uma faculdade dos trabalhadores, mas ele começou medindo a inflação no município de São Paulo, porque havia uma desconfiança de manipulação do índice de custo de vida oficial. E aí, com isso, começou-se a fazer uma pesquisa aqui no município de São Paulo, coletando preços relativos à vida, né, dos trabalhadores, desde comida, comida, habitação, gastos com saúde, educação. E, a partir dessa coleta, também se pensou na pesquisa da cesta básica. Então, essa pesquisa, na verdade, ela se baseia num decreto-lei de 30 de abril de 1938. Esse decreto, ele foi feito quando se instituiu o salário mínimo no Brasil em 1940. Então, em 38, a ideia era que se pudesse conhecer os hábitos de alimentação e de vida dos trabalhadores de todas as regiões, para poder calcular aquilo que seria gasto com alimentação. Então, esse decreto ele traz uma cesta de alimentação essencial para que o trabalhador possa viver com saúde. Então, é a única legislação, quer dizer, que fala sobre trabalhador, alimentação e salário mínimo. E ele data de 1938. Então, o governo, o que fez na época? Ele foi às cidades, conheceu como que as pessoas comiam, o que elas gastavam, no que elas gastavam, e criaram uma tabela de provisão. Então, cada grupo de alimentos teria uma quantidade a eles associada, formando o que eles chamaram, na época, de ração essencial mínima, e que a gente pode hoje colocar o nome de cesta básica. Então, a partir desse grupo de alimento definidos, né? Então, no grupo carne, você tinha lá vários tipos de carne, carne bovina, carne de peixe, carne suína, carne seca, arroz, aí depois o grupo de cereal, arroz, e as leguminosas, o feijão. Então, vários produtos listados e agrupados, e com as quantidades respectivas que deveriam equivaler a uma cesta hoje, mais ou menos, a um valor de 2.500 calorias por trabalhador. Então, com base nesse decreto-lei, que inclusive ligava o valor da alimentação à parcela do salário mínimo, ou seja, esse valor de alimentação ele tinha que caber dentro do valor do salário mínimo, e ele ajudou no cálculo do primeiro salário mínimo no Brasil. A partir daí, então, o DIEESE pegou um alimento de cada grupo e começou a acompanhar o custo da cesta básica no município de São Paulo. Conforme o DIEESE foi crescendo, para ter um escritório regional do DIEESE, era
teria que fazer a pesquisa lá. Então, antes de abrir o escritório, fazer uma pesquisa de local de compra com os trabalhadores, para ver onde que eles compravam os alimentos, e aí começava a fazer o acompanhamento da cesta básica. Então, até o final de dezembro de 23, nós tínhamos essa pesquisa em 17 capitais. E ela sempre foi uma pesquisa muito importante, porque ela mostrava o preço do arroz nas diversas capitais do Brasil, como que havia diferença do preço do arroz, da carne, do feijão, e também respeitando os hábitos e as quantidades no decreto. Então, essa cesta ela é divulgada mensalmente ao valor de uma cesta individual, que cabe para a única pessoa, né? E para você ter o gasto com família, você precisa fazer uma multiplicação. Se a família tem 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, você precisa multiplicar para saber quanto uma família gasta. Mas até o final de 2024, nós tínhamos, então, 17 capitais onde a gente sempre acompanhou o preço da cesta básica. Uhum. E agora houve uma ampliação, mas antes de falar da ampliação, eu queria me manter um pouquinho mais aqui na cesta básica, para a gente continuar entendendo, né, a importância dessa pesquisa. O podcast de hoje, na verdade, é para falar sobre a pesquisa, mas principalmente para falar sobre a ampliação dessa pesquisa para o país, quase o país inteiro. Patrícia, você conta que num primeiro momento era feita a aferição, vamos dizer, desses preços por grupos de alimentos, né? No caso das proteínas aí, podia ser o frango, podia ser o peixe, podia ser a carne bovina e tal. O Diese, quando pesquisa a cesta básica hoje, tem uma lista já pré-definida ou ela é... Como é que é essa lista, na verdade? Não, na verdade, o decreto, ele traz grupos de alimento, né? Então, ele pensou a alimentação do trabalhador dividida em grupos. Então, você tem os grupos cereais, aí ali dentro tem arroz. Aí, grupo de carnes, ali dentro tem vários tipos de carne. O que o Diese fez lá em 1960 foi uma conta, 59, desculpa, muito simplificada. Pegou um alimento de cada grupo. Então, nós passamos a pesquisar a carne bovina de primeira, por exemplo. Aí a gente, às vezes, é questionado, mas por que não a de segunda, que é mais barato? Porque a gente estava falando em alimentação ideal. Então, por que a gente precisa olhar por baixo e não calcular uma cesta que prevê o consumo da carne bovina de primeira, que é um dos grandes produtos hoje consumidos pelas famílias brasileiras. Então, de cada grupo, o Diese escolheu um produto, de forma que a gente tem 13 produtos pesquisados mensalmente. E esses produtos são carne bovina de primeira, leite integral, arroz, feijão, batata na região centro-sul, tomate, pão francês, farinha de trigo ou farinha de mandioca no norte e nordeste. Você tem também óleo de soja, açúcar, manteiga e tomate. Eu falei? Tomate. Falou, o café em pó. O café em pó, exatamente. E a banana. E a banana, exato. E a banana. Difícil saber de cor. Então, são esses 13 produtos na região centro-sul e 12 produtos na região norte e nordeste. Então, a gente, na verdade, fez uma escolha, né, de produtos, de um produto dentro de cada grupo que o decreto definia, e trazia também as quantidades. Então, o que a gente pega? A gente pega o preço desses produtos, a pesquisa é feita de forma presencial, nós vamos a cerca de 30, 40 estabelecimentos por cidade, e estabelecimentos de supermercados, além de padarias, açougues e feiras. E aí a gente pesquisa o preço desses produtos, faz a média e faz o cálculo da cesta. Então, é uma cesta simples, mas ela contém os produtos que estão na mesa de todas as famílias brasileiras. São produtos muito importantes, todos eles têm peso. Se a gente olha, por exemplo, o gasto das famílias pela pesquisa de orçamento familiar, que o IBGE faz a cada 10 anos, a gente vai ver a carne bovina de primeira é um produto com um peso expressivo no gasto das famílias, assim como o arroz, o pão francês, o café. Feijão. Então,
feijão. Então, assim, é uma pesquisa muito importante. E também porque ela traz a possibilidade de comparação de preços, né? Que eu acho que é isso que a ampliação da pesquisa, principalmente em regiões onde ela não tinha, aqui na região norte, né? A gente só tinha pesquisa em Belém, acaba fazendo com que isso seja muito rico em termos de dados e subsídios para políticas. Agora, Patrícia, assim, de uma maneira didática, é que assim, eu estou aqui olhando o YouTube e tal, de repente eu estou vendo aqui o podcast do Estúdio da CUT, falando sobre essa pesquisa nacional da cesta básica do DIEESE. Aí me vem a pergunta na cabeça, de forma prática, de forma efetiva, como é que essa cesta muda a minha vida? A divulgação, esse estudo, enfim, essa pesquisa, como é que ela muda a minha vida? Olha, essa cesta, ela é muito informativa, porque ela, na verdade, você tem a ideia de que as coisas estão aumentando, os preços estão aumentando. E aí você vai ao mercado muitas vezes e aquele produto que você compra sempre, você, sei lá, você gosta de fazer, comer bastante proteína, carne, e aí você vai ver que esse preço está aumentando, você sente no seu bolso. Aí quando vem o índice da inflação, ele diz lá que a inflação aumentou 0,30. E aí você não tem essa percepção. Mas quando você acompanha o preço desses alimentos básicos, você consegue perceber que aumentos ou quedas nesses preços, eles são perceptíveis para o consumidor de uma forma geral, e você consegue ver esse aumento expresso nesses números. Né? E você consegue também perceber, muitas vezes, a diferença de custo de vida de uma região para outra. Por exemplo, sistematicamente, São Paulo é uma cesta que é sempre mais cara. Então, você sai daqui, vai passar férias em outro lugar e você tem a percepção, nossa, aqui a comida é mais barata, ou então você vai cozinhar, você compra, você acha produtos com preços diferentes do que você está acostumado, e você tem a sensação de que, nossa... Então, assim, para o consumidor em si, eu acho que ele é uma pesquisa importante porque ela baliza alguns sentimentos de alta e queda de alimentos que todos têm quando vão ao mercado, e serve também de parâmetro para consumo, né? Muitas vezes você troca um produto pelo outro, você vê lá no período da pandemia, né, que o arroz teve um aumento de preço muito grande, porque o Brasil, em 2020, exportou o dobro da quantidade de arroz do que ele exporta normalmente, né? Então o preço aumentou muito e a percepção do consumidor era, nossa, e agora? O que eu vou fazer? O arroz está muito caro, ele quase dobrou de preço, né? E por outro lado a gente via lá o ministro dizendo que era porque as pessoas estavam estocando arroz, né? Então falava, gente, não estoque arroz, mas na verdade não tinha nada a ver, porque as exportações ainda bota a culpa no consumidor, mas na verdade o que aconteceu naquela época foi um volume muito grande de exportação e acaba tendo um impacto muito grande no preço do que o consumidor paga internamente. Então, eu acho que ela é muito importante em vários sentidos, mas ela não só para o consumidor, mas ela dá possibilidade de você analisar e pensar políticas públicas, né? Políticas e ações necessárias para que você possa fazer correções, às vezes, correções de curto prazo, como as importações de algum determinado produto, ou correções de longo prazo. Aí é que eu queria chegar, você citou a palavra-chave aí, que são políticas públicas. E aí, assim, eu vou fazer aqui um desenho e você me corrija se eu estiver errado em algum ponto, ou se eu estiver certo, ou se eu estiver errado em tudo. Mas, por exemplo, o resultado da pesquisa nacional da cesta básica do DIEESE ajuda em outro estudo, outro levantamento, outra pesquisa que o DIEESE faz, que é do salário mínimo ideal, que aí já inclui mais outros elementos, como gastos com saúde, educação, enfim, o mínimo para uma família poder sobreviver, levando em consideração alguns parâmetros. E esse salário mínimo, obviamente, é bem maior do que o que a gente tem hoje como salário mínimo oficial, é o salário mínimo ideal. Ou seja, a Pesquisa Nacional da Cesta Básica, ela também subsidia o salário mínimo ideal do DIEESE, e aí eu vou além disso nesse desenho para dizer que é por meio dessa pesquisa, tanto da cesta básica como do salário mínimo ideal, que o movimento sindical, principalmente, vai chegar lá na negociação coletiva com os patrões
para poder exigir direitos, aumentos, enfim, para poder beneficiar mais o trabalhador. É esse o caminho ou eu estou falando bobagem, Patrícia? Não, é esse o caminho mesmo. O salário mínimo necessário do DIEESE, ele começa a ser feito no início da década de 80. Por quê? Porque quando o salário mínimo foi criado, ele tinha e tem ainda o papel de distribuição de renda, né, de garantir o poder de compra dos salários, de garantir um mínimo para o trabalhador, de garantir a possibilidade de uma distribuição de renda a partir da definição de um piso mínimo num valor que desse para garantir aquilo que a gente tem na Constituição, né? Garantir ao trabalhador e à sua família um nível de vida onde ele consiga ter acesso ao consumo de alimentos de qualidade, à educação, à saúde. E a gente, de verdade, isso sempre aconteceu até o momento em que ele passou a ser usado, principalmente a partir da década de 60, o salário mínimo deixou de ser um instrumento de distribuição de renda para ser um instrumento de política monetária para conter inflação. Então, a partir do governo militar, você começa a ter reajustes do salário mínimo abaixo da inflação, fazendo com que ele fosse perdendo seu poder de compra, né? Então, a partir do início da década de 80, pensando no decreto, pensando na Constituição, que faz a definição do salário mínimo necessário, do decreto de 38, que vincula a alimentação, o gasto com alimentação para o salário mínimo, e a partir do acompanhamento mensal dessa cesta básica, o DIEESE pensou num instrumento que servisse de referência para o trabalhador de salário mínimo, ou seja, que fizesse com que o salário mínimo pudesse ser aquilo que ele está na Constituição, e não esse valor que ele foi perdendo sistematicamente poder de compra, ou seja, cada vez menos o salário mínimo comprava menos coisas, menos alimentos, menos serviços, menos bens, para poder conter a inflação do país, uma vez que a inflação do país era causada, na visão do governo, por demanda. Então, você tinha uma demanda aquecida, você precisa tirar poder de compra do salário. Então, a partir dessa ideia, então, o DIEESE resolveu monitorar e divulgar um indicador que servisse de referência para a política do salário mínimo, de valorização do salário mínimo, que na época não existia, mas ele era uma referência, era uma denúncia. Veja, o salário mínimo ele deveria ser X, e ele é Y, ele está muito abaixo desse valor. Então, como que o DIEESE fez esse cálculo? Ele imaginou uma família padrão, que na época lá dos anos 80 era uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças que consumiam como um adulto, né? Então, a partir disso, você pegava o valor da cesta básica mais cara. Por que é mais cara? Porque a cesta básica, o salário mínimo é nacional, ele tem que garantir aquele valor para todas as cidades, onde você tem um custo de vida mais alto e onde você tem um custo de vida mais baixo. Então, você pegava o valor da cesta mais alta e multiplicava por 3, tendo assim o gasto com a alimentação que a família teria. A partir desse gasto com a família, então, você estimava, através da ponderação dada pela pesquisa de orçamento familiar do DIEESE, você estimava os demais gastos, né? A gente sabe hoje que o salário mínimo ele oscila em torno de R$6.900, R$7.000, né? O ideal do DIEESE, né? O ideal do DIEESE, desculpa, o salário mínimo necessário, que a gente chama, ele oscila em torno de 6.000, 7.000, e o nosso salário mínimo é 1.500, então é um valor que ele é muito abaixo, e esse valor abaixo, ele se dá principalmente por todas as épocas em que ele foi reajustado abaixo da inflação, perdendo o seu poder de compra, né? A gente entende a importância do salário mínimo. Na década dos anos 2000, a gente viveu uma política de valorização do salário mínimo muito importante, que trouxe
um fôlego para o consumo interno, impulsionou a economia, colocou o Brasil em rota de crescimento. Então, agora, a partir de 2023 também, a política do salário mínimo passa a ter esse valor, e a gente entende a importância. A gente sabe que não dá para acordar amanhã com o valor do salário mínimo necessário, mas a gente tem um horizonte para caminhar no sentido de chegar perto, garantindo, então, o preceito constitucional do salário mínimo. E por cima a gente teve ainda uma aula de história, você viu só, né? Não é à toa que a Patrícia é supervisora da Pesquisa Nacional da Cesta Básica do DIEESE. Inclusive, o que ela tá contando, mas vai ser a história de um outro podcast, inclusive a Patrícia já está convidada desde já para participar desse podcast, em que a gente vai contar a história do DIEESE. Né? Esse fato de você ter fazer a pesquisa para poder calcular o salário, enfim, né? A importância, inclusive, do DIEESE fazendo todos esses estudos. No começo desse podcast, aqui ela estava falando sobre, percebeu-se lá em 1958, 59, que os índices eram diferentes daquilo que a realidade mostrava, e por isso o DIEESE começou a fazer pesquisa. Era inclusive uma greve de bancários, não é, Patrícia? Rapidamente aqui a gente falar sobre isso. Era uma greve de bancários, que os bancos queriam dar um aumento, numa greve histórica dos bancários. Os bancários perceberam que não era aquele índice não acompanhava a inflação, e que os índices divulgados não eram realmente condizentes com a realidade. Foi mais ou menos daí que surgiu tudo isso, né? Eu estou também viajando aqui. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. É a necessidade de você ter a realidade calculada, né, por um instituto em que as pessoas confiam, né? O DIEESE foi uma instituição criada pelo movimento sindical para que pudesse fornecer subsídios e informações para as negociações coletivas, que pudesse calcular o custo de vida real dos trabalhadores. Então, é muito importante, sempre que a gente falar do DIEESE, resgatar, né, essa ideia. Muitas vezes acho que o DIEESE é parceiro do movimento sindical. Não, ele é do movimento sindical, ele foi criado, a sua ideia, ele partiu dali da conversa de vários sindicalistas, ele tomou um rumo, e ele hoje é muito importante no sentido de fornecer várias informações importantes para as negociações coletivas, para as questões, para a participação do movimento sindical em fóruns governamentais, enfim, em tantos espaços importantes. Mas essa é uma história que a gente vai contar direitinho. A gente está preparando um especial, inclusive, sobre a história do DIEESE, que é uma história valorosa que a gente precisa contar. Agora, a gente precisa falar sobre a ampliação da Pesquisa Nacional da Cesta Básica. A gente já contou, ela estava presente até agora em 17 capitais, agora ela foi ampliada para 27 capitais. E aí é que eu te pergunto, Patrícia, a partir dessa ampliação, agora, com ela, né, você pesquisando outras diferentes realidades, inclusive, ela permite entender que o Brasil tem as suas especificidades. O que ela vai poder mostrar, essa ampliação? E vou só contar rapidinho, porque, na verdade, essa parceria com a Conab, que permitiu essa ampliação, ela é uma parceria que já vem sendo conversada desde 2013. Então, ela concretiza vários estudos e várias conversas entre a Conab e o DIEESE, porque eles sempre entenderam a importância dessa pesquisa e sempre acharam que era importante ampliar não só as capitais pesquisadas, mas também os produtos, né? Então, a partir do início do governo Lula, várias conversas começaram a ser feitas. A gente teve, em 11 de março de 2024, o decreto que fala da nova cesta básica, e como essa cesta básica vai servir, né, de parâmetro para várias políticas públicas. Então, a gente vem agora nesse novo governo Lula, a partir de 2023, com uma preocupação muito grande para não deixar o Brasil voltar ao que aconteceu até 2022, um Brasil que passa fome, um Brasil que vê o preço dos alimentos subirem, que todos os melhores alimentos vão para fora do país e aqui dentro a população faz fila para comer osso de carne. Então, com essa preocupação, a ideia do decreto que se concretiza em 11 de março de 24, ele vem junto com essa política nacional de abastecimento que a Conab lançou, com várias diretrizes de safra, e a pesquisa
agora em parceria entre o Diese e a Conab, ela entra, então, dentro da linha de monitoramento desses preços dos alimentos básicos, né? Então, desde abril de 25, nós começamos a fazer a pesquisa em todas as capitais, estamos ampliando e, a partir do ano que vem, vamos ampliar também os alimentos coletados, o que é muito importante, porque isso vem com um novo decreto com quantidades específicas para a cesta básica e alimentos que serão monitorados, levando em consideração questões importantes como o hábito de consumo regional, alimentos que são plantados com respeito ao meio ambiente, levando em conta vários fatores para a composição dessa nova cesta. E colocando mais alimentos para monitoramento, né? Mas já nesse momento, nós já estamos, é uma grande celebração, porque 27 capitais, ela mostra principalmente um pedaço da região norte que a gente nunca conheceu, ou pouco se pesquisou em termos de preços. Então, você tem toda essa região norte agora coberta pela pesquisa, mostrando como funciona as diferenças entre esse Brasil tão grande que o alimento, muitas vezes, ele é plantado no sul, daí ele tem que ser levado para a região norte, tem um custo imenso de deslocamento, a distribuição encarece, toda a questão logística que se coloca. Então, você começa a perceber as diferenças entre as cidades. Por exemplo, a gente sabe que no Norte e Nordeste, Fortaleza, se a gente usar todas as capitais, né, com a mesma quantidade e os mesmos produtos, a gente vai ter que Fortaleza é a terceira capital mais cara do Brasil. Se você usar todas as quantidades, com a cesta mais cara. Então, isso chama a atenção, porque como a composição da cesta é diferente no Norte e no Nordeste e no Centro-Sul, então essa diferença, às vezes, dá a sensação, para quem olha a pesquisa, né, que no Norte e Nordeste é mais barato. Mas aí, quando a gente sempre usa a mesma quantidade, né, fazendo estudos internos para entender a dinâmica de preços, a gente vê que Fortaleza é a terceira capital mais cara. Então, assim, esse é um Brasil muito diferente. E você só consegue entender a realidade de cada cidade tendo informações sobre essas cidades. Então, essa pesquisa ela vem com essa ideia de monitorar, de subsidiar ações de políticas públicas, de correção de desigualdade, muitas vezes, e de acesso a alimentos saudáveis. Patrícia, o primeiro resultado já saiu ou é o que vai sair, acho que é 5 de setembro, é isso ou não? Não, primeiro nós estamos fazendo o campo desde abril e o primeiro resultado foi divulgado agora no dia 20 de agosto. Né? De agosto. Então, agora nós vamos divulgar no dia 5 de setembro o resultado referente ao mês de agosto. E esse do dia 20 de agosto, ele se referiu ao mês de julho. Certo. E já deu para perceber, então, todas essas diferenças que você cita, né? Já deu para, vamos dizer assim, dar uma mapeada no Brasil, saber quais são as especificidades de cada região, né? Sim, eu acho que a gente vai percebendo que a dinâmica de formação de preços, ela leva em conta algumas questões. Por exemplo, em determinadas cidades, as marcas não se repetem, porque aí você precisa fazer a distribuição dessas marcas, então você não consegue acompanhar muitas vezes a mesma marca. Então, são várias questões importantes para se pensar essa questão mesmo da produção local, como que você estimula a produção local de determinados bens. Eu acho que é uma pesquisa muito rica. E o melhor de tudo é que os preços eles vão estar disponíveis para a sociedade. Então, isso também é muito bom. Então, o consumidor, o governo, as entidades, elas podem acessar o site do Diese, o site da Conab, e eles vão achar esses preços lá disponíveis para todo mundo. A gente vai, inclusive, dar visibilidade aqui no portal da CUT, cut.org.br, nas redes sociais também. Patrícia, eu queria agradecer demais a tua participação para falar desse importante instrumento que o Diese tem de pesquisa, mais esse, né? Aliás, o Diese faz, enfim, vários estudos que subsidiam, como a gente disse aqui, principalmente o movimento sindical, na hora de negociar mais direitos, mais benefícios para a classe trabalhadora, para a força de trabalho brasileira, enfim, para o povo que move esse país. Daí a grande importância da existência
do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, uma instituição que a gente deve ter realmente no coração e deve ter muito orgulho de ter aqui no Brasil. Porque, se eu não me engano, acho que não tem nenhum outro país do mundo tem algo semelhante ao DIEESE, ou tem, Patrícia? Não tem, né? Não, não tem, não tem. Muitas vezes a gente recebe pesquisadores que vêm aqui para conhecer o DIEESE, porque é uma estrutura que não existe em nenhum outro lugar do mundo. E ele é genuinamente brasileiro, criado pelo movimento sindical, seja pelos trabalhadores. Uhum. A gente tem muito orgulho, a gente aqui da CUT principalmente só tem muito a agradecer a toda a equipe do DIEESE. Vou fazer aqui não fazer média, mas enfim, prestar, vou aqui abrir o coração, né? Prestar todo o carinho que a gente tem com todo mundo do DIEESE, né? Com todas as pessoas, todas as mãos e cabeças que fazem o DIEESE, que estão sempre auxiliando a gente aqui, inclusive a falar sobre as negociações, auxiliam no sindicato, sim, mas auxiliam na CUT também, principalmente na questão que nos cabe aqui, né? Da gente que faz o podcast, que é a parte de comunicação, para a gente poder levar essas informações, aquilo que o DIEESE faz, para a sociedade, para a classe trabalhadora. Então a gente tem muito orgulho e muito agradecimento mesmo, de coração aberto. Queria dizer isso tanto para você, Patrícia, e assim, que esse agradecimento se estenda a todas e todos do DIEESE, que fazem do DIEESE realmente esse orgulho que a gente tem aqui no Brasil. Patrícia, obrigado pela participação. O microfone é teu, enfim, a tela é tua aqui para você completar mais alguma coisa que você queira. Eu gosto sempre de fazer aquela consideração final, assim, há alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de ter respondido? A palavra é tua, Patrícia. Não, eu acho que é isso, é o convite mesmo para acompanhar a pesquisa, para olhar os dados. Eu acho que ela baliza muitas vezes a decisão de compra, né, de determinados produtos. E fica aqui também o meu agradecimento por essa oportunidade de estar aqui falando para os trabalhadores e dizendo que é isso, é muito bom estar perto dos trabalhadores, estar no DIEESE e auxiliar, estar junto, né, com todas essas lutas tão importantes do movimento sindical. É isso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. A gente é que agradece. Patrícia Costa, que é supervisora e economista do DIEESE, ela é supervisora da pesquisa nacional da cesta básica, elaborada pelo DIEESE, diese.org.br, se você quiser conhecer mais todos os outros estudos, boletins técnicos, enfim, tem um vasto material lá no portal, no site do DIEESE. Acesse, conheça. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até uma próxima edição. Até lá.